Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera. Vim trazer atualização para vocês sobre o sexo do bebê que eu estou grávida, gente. Do meu segundo filho, a minha segunda gestação. E, galera, estou grávida. E agora eu vou trazer o babado do sexo para vocês, gente. Então não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. E eu anunciei para vocês a minha gravidez, minha segunda gravidez. Sempre deixei claro aqui, lá no Instagram também, me segue no Instagram, que eu queria ter o segundo filho, eu queria pelo menos ali ter 2. E eu queria dar um irmãozinho pro Pedro, ou irmãzinha. E queria ali ter pelo menos 2, porque eu sou filha única, gente. E filha única de tudo, que eu já expliquei para vocês. Eu sou filha única dos meus pais, a única neta, a única sobrinha. Então eu queria muito ter tido essa experiência, porque minha mãe tem irmãs, meu pai também teve irmãos, o Renan tem irmãos, e eu vejo que a relação é muito boa. Não são todos no mundo que são assim, mas muita gente tem uma relação boa, eu sempre deixei claro que eu queria. Vamos começar do início, gente. Vamos lá. Quando eu descobri a gravidez, não fiquei com pressa em descobrir o sexo do bebê. Não tive pressa, como eu não tive na primeira gestação. Então, o que aconteceu? Eu só fui descobrir verdadeiramente o sexo do bebê lá para 5 meses. Agora eu tô com 6, fazendo esse vídeo para vocês. E descobri algumas semanas atrás, acho que 2 semanas atrás, o sexo do bebê. Mas aconteceu uma novelinha que eu quero contar para vocês. E eu vou até mostrar o ultrassom, gente. Eu vou trazer aqui fotos do ultrassom. O que aconteceu? Fomos no primeiro ultrassom e eu queria fazer um chazinho revelação ali, cortar um bolinho com o Renan, mas eu tava em dúvida se eu ia ter paciência de aguardar tudo isso ou se eu logo queria saber lá no ultrassom mesmo. Eu fiquei em dúvida em relação... E quer saber, gente? Eu já tava assim, tipo, acho que eu quero saber logo, não quero ficar fazendo nada, não quero comprar bolo, não quero nada. Eu tava assim, sabe? Queria, mas não queria, queria, mas não queria. E se o médico oferecesse falar logo, acho que eu ia aceitar. E aí chegamos lá no primeiro ultrassom. E no primeiro ultrassom, gente, eu tinha 12 semanas de gestação. E 12 semanas de gestação, o bebê ainda está em formação do sexo dele, da genitália. E acontece que o médico não tem tanta certeza do qual é o sexo do bebê ali pelo ultrassom, porque ainda não está totalmente formado. Literalmente, 1 semana depois, 2 semanas depois, que você tem a resposta completa. Mas em 12 semanas, talvez na 13ª semana, 13 semanas, né? Já sai a resposta, mas na 12ª, que são as 12 semanas, ainda não é certeza. E o médico olhou o ultrassom e disse assim, mas ele tava muito assim, esse médico, porque ele é muito carinhoso, muito amoroso, e ele fez o ultrassom do Pedro, meu primeiro filho. Cada ultrassom foi do, se não me engano, teve 1 ou 2 que não foi dele, mas esse médico acompanhou todos. E ele tava muito assim, nossa, ele reconheceu minha voz, falou pro Pedro, porque o Pedro sorriu pra ele, mal sabe ele que o Pedro sorri pra todo mundo. Até pro doidinho da praça, o Pedro sorri. E o médico, não, ele tá sorrindo pra mim, porque ele reconhece minha voz. Bom, o médico estava, além dele ser amoroso, ele estava muito à vontade. E aí, gente, abriu o ultrassom, abriu lá a imagem, e eu quero mostrar a imagem aqui pra vocês, que eu vou ilustrar pra vocês por que o médico falou isso. A gente começou a ver e contou pra ele, não, doutor, a gente tá pensando em cortar um bolinho, então não revela. Mas o médico tava bem eufórico. Não, ele tava assim, sabe, mais felizinho. E aí, passando, chegou nas partes íntimas do bebê, né? E aí ele falou assim, posso dar um palpite? Posso dar um palpite? Eu falei, pode, doutor, pode sim. Eu acho que é menina. Legal, legal. Aí o Renan, legal, legal. Ele falou assim, 90% de chance de ser menina. Aí eu, ok, legal, legal. Fiquei feliz, Renan ficou feliz, bacana. E é isso. Aí ele explicou. Vamos mostrar, eu quero que vocês percebam aqui o ultrassom. O bebê tá de lado, gente. E você vai olhar no meio da perna do bebê que existe um tracinho mais escuro. Vê se vocês conseguem enxergar. Esse tracinho, se eu não me engano, quando ele tá para baixo ou reto, é de menina. E quando ele sobe, coisa pouca, é menino. Certo. E se vocês olharem, aí eu vou pegar até a imagem aqui da internet para vocês compararem quando é menino ou quando é menina, por esse tracinho. E, gente, é pouca coisa. É bem difícil realmente saber nesse início, porque se vocês olharem bem, um é um pouquinho para cima, mas dependendo da posição do bebê, parece que tá para baixo, entendeu? Então, o da menina é reto ou para baixo e o do menino é para cima. E aí, quando você olha o ultrassom, gente, o nosso, realmente, por pouca coisa ali, é uma menina. Tá meio reto. Vocês estão percebendo? Então é meio reto, é meio, enfim. E, então, realmente, o médico ali tava falando que existia grande chance. Gente, o Renan, aquele boca de sacola. O Renan é um boca de sacola. O Renan é um homem muito
muito reservado, não fala nada pra ninguém da nossa vida, nada de nada. Pois bem, por conta que o médico disse isso, 90% de chance, o Renan tomou aquilo como verdade. E começou assim pra todo mundo. Nicole tá grávida, não sei o que, não sei o que. E aí, é menino ou menina? Menina. Por quê? Porque o médico disse que é 90% de chance. Eu falei, não. Peraí, calma aí, Renan. E ele falava isso pra todo mundo, esse boca de sacola. E eu falei, Renan, não é certeza. Mas ele é médico. Mas não é certeza. Mas o médico tem experiência com isso. Não é certeza. Eu não sabia por que eu falava essas coisas. Mas eu vou falar pra vocês o que passava na minha cabeça. Não é certeza. Os 90% que o médico... Olha, gente, olha que novela. Olha que novela. Os 90% que o médico deu, gente, ele é um ser humano. Ele criou esses 90% baseado no achismo dele. Mas ele tem muita experiência. Ok, gente. Mas ele é um ser humano. Oxi, é isso. Não existe 90%. Não existe. Não houve nenhum estudo, nenhum cálculo pra isso. É um ser humano dizendo que tem quase certeza. E criou um número na cabeça dele, 90%. Não foi feito um estudo ali em cima pra dizer, 90% de... Você tá entendendo? E a minha cabeça ia nesse caminho. E eu não sei por quê. A minha cabeça, assim, minha mãe até falou pra mim agora, nossa, Nicole, toda vez que você corrigia o Renan, eu ficava até assim com você meio brava. Por que a Nicole tá corrigindo, sendo que o médico disse mesmo que é 90% de chance de ser menina? Porque não é certeza. Então o Renan, boca de sacola, falou para todo mundo, gente. Todo mundo. E que a menina, o médico deu 90%. Eu falei, não é certeza, gente. Não é certeza, não é certeza. E as pessoas, quando eu falava não é certeza, elas riam de mim. Eu, grávida, gestanta, o pessoal rindo de mim. E eu falando, não é certeza, não é certeza. Não compreendo. E eu não sou sensitiva não, viu, gente? Eu tô sentindo dentro de mim que não é nada disso. É um ser humano e só isso. Chegamos então e eu demorei muito pra fazer o segundo ultrassom, gente. Como essa gestação eu enrolo pra fazer as coisas. Na primeira eu tava certinha e agora eu tô puro relaxo. Eu demorei pra fazer o segundo ultrassom. Lembrando que eu sinto o bebê bem, assim, constantemente. Fui na médica, ouvi o coração, tudo, mas eu acabei demorando pra marcar o ultrassom. O segundo. E o segundo ultrassom era certeza. Porque aí eu demorei tanto que eu já tava Eu já tava com 4 meses, 5 meses, quase 5 meses. Então eu fiz primeiro com 3, que foi quando eu descobri, né? Eu demorei pra descobrir também. E aí depois 1 mês e meio ou 1 mês pra eu fazer o segundo. Então eu demorei um pouco, né? O bebê, pra vocês terem uma noção, já estava grande. E o ultrassom, eu vou mostrar aqui pra vocês, já nem é um ultrassom muito bonito, muito claro de se ver. Por incrível que pareça, um ultrassom bom de se ver quando o bebê é menorzinho. Porque aí dá pra ver ele perfeitamente de perfil, o nariz, dá pra ver a boca, dá pra ver tudo. Dá pra ver a mãozinha dele, o pezinho, dá pra ver ele inteiro porque ele tá pequeno. Conforme ele vai ficando grande, não dá pra ver nada com nada. E cada vez mais, conforme ele vai crescendo mais, menos espaço tem pra câmera do ultrassom conseguir enxergar ele completo. Já não cabe mais na câmera, você vê um nariz, você vê uma boca, você vê talvez uma cabeça, você já não consegue definir. Nesse segundo ultrassom tava quase assim, gente. Não era nem um ultrassom bonito de ver, sabe? Era uma coisa já misturada. É um bebê muito grande. Ele não é grande, mas ele já está numa fase avançada. E aí, a médica, aí já não foi com aquele doutor, que era um amor, tudo foi com uma outra doutora, e, gente, ela assim, ela é impaciente, eu já imaginava. Eu assim, vixe, Renan, caímos com outro médico, só que eu tenho que fazer, eu não posso esperar o nosso doutor abrir a agenda, vou ter que ir com ela. E eu já imaginava que era uma pessoa mais fria, uma pessoa ali que já não tinha. O outro doutor realmente era mais, porque a maioria é mais distante, porque tá trabalhando, né, gente? E o primeiro doutor, ele era muito amoroso. Ele que era fora do normal. Os outros, na verdade, estão dentro da normalidade, né? Que é a pessoa trabalhando. Mas parecia que ela tá tão irritada, tão impaciente, que ela nem perguntou, gente, se a gente queria fazer chazinho revelação. Agora ia sair o sexo definitivo, não o achismo, né? Ela nem perguntou, gente. Vocês já sabem o que é? A gente, não, ela é um menino. Aí na hora que ela ela nem poupou. Ela nem perguntou, vocês querem cortar um bolinho? Eu chegar nela e falar, ô mulher, não, e assim, é convênio, tá? É convênio, pô, a mensalidade, cara, é de dar o sangue, pelo menos. Deixa a gente cortar esse bolo, porque você foi grossa, crua dessa, só porque o bebê já tá perto de nascer, mulher. Deixa a gente, entendeu? Não entende. Aí, o Renan parou e ficou assim, ó. Ih, rapaz. Aí eu olhei pra cara dele e falei, eu não te disse?
Eu falei bem assim. E eu comecei a rir. Eu comecei a rir e falei, eu não te disse, não. Eu falei pra você, cara, eu falei pra você. E o Renan em silêncio, um silêncio absoluto. O Renan assim, ó. Meu Porque aí ele Deus. lembrou que ele contou pra todo mundo que era 90% de chance. Eu tá aqui, seus 90%. E aí ela colocou o quê? O... colocou lá o pipiu do bebê bem grande no telão. Eu, tá aí, ó, a menina aí. Tá aí, ó, os 90% de chance. Gente, a gente ficou assim, nossa, menino, né? Olha, caramba. E eu ri bastante, gente, e tudo. E de cara assim, eu fiquei bem impactada. E aí eu digo assim pra vocês, é menino então, o Pedro vai ganhar um irmão, gente. E nós estamos muito felizes. Agora, por exemplo, se eu descobrisse que é menina, eu ficaria o dobro de impactada. Porque quem já tem filho aqui vai entender do que eu tô falando. Você coloca uma coisa na cabeça, você absorve a ideia. E ali, se trocar, você nem sabe mais o que fazer, porque você fica até meio perdido. Por isso eu não queria acreditar que era menina, gente. Enquanto não houvesse uma definitiva, assim, do médico. Porque eu sabia, no momento que eu colocar na minha cabeça, que é depois pra mudar, você fica até meio desnorteado, sabe? Tipo, imagina essa galera aí que tem filho, aí acha que é menino, nasce menina. Mas na hora de nascer, o pessoal descobre. Eu já vi uns casos assim, eu nem consigo imaginar, gente. E o que acontece? Mas aí, de cara, a gente já no hospital, a gente conversou, a gente riu da situação, a gente ficou impactado, mas a gente ficou muito feliz, porque, na verdade, essas coisas, assim, não tem muito, assim, o que dizer disso, porque pra nós era vantajoso ter uma menina, porque eu lembro que eu sempre falei pra vocês que eu imaginava que eu ia ser mãe de menina, mas o destino, se assim, seu universo vai ser azul, tá bom? E aí o que acontece? Mas quando eu tive o Pedro, gente, e eu fiquei muito feliz, quando eu tive o Pedro, eu percebi assim que, cara, não, eu me desapeguei bastante disso. Então, menina era muito interessante pra gente, porque era bem diferente. A gente então teve um menino, vai ter uma menina, um casal. Era bem legal, ainda mais porque é o diferente. Mas menino também era legal por ser um irmão pro Pedro. E ali, as mesmas coisas, a gente já tem todas as roupas. A gente tem tudo aqui, roupa dele, que ele mal usou, tem roupa dele de etiqueta. Então, a gente olhou assim, um irmão também pra ele, ia ser legal, que vive ali no mesmo universo, é de menino mesmo, também seria legal. Então, meio que assim, é legal assim, os ambos os lados. O que você quer mesmo é que venha com saúde. Então, a médica falou, a gente riu, a gente ficou impactado, mas conforme ela seguiu com o ultrassom, falando sobre as medidas do corpo, como tá o líquido na barriga, ela falando do que tá tudo muito bem, tá tudo muito saudável. Eu só ia dando graças a Deus, que tá tudo certo, que tá tudo dando certo, que tá com saúde. A gente não ficou assim, tem que ser isso ou tem que ser aquilo. Ainda mais porque a gente queria cortar um bolinho. E se eu corto o bolinho e sai azul, não gosto desse negócio de ficar triste em festa, de eu queria. Não pode. Mas eu tinha avisado, eu avisei, eu falei, não é certeza. Agora me fala, gente, vocês acham que eu falava isso porque eu já tava sentindo? Ou vocês acham que é só porque eu sou mais racional e um ser humano pode errar? Me conta aqui. Vocês acham que é porque eu sou mãe? Aí mãe sente? Me conta aqui. Porque eu não tava sentindo nada. Eu não tinha nada, nenhuma certeza, assim, de menino ou menina. Mas algo me dizia que o médico podia errar. Eu assim, ó. Algo me dizia que o médico podia o quê? Se enganar. E que eu não devia ir na ideia dessa forma, até dar um ponto final. Então é isso, gente. Nós teremos mais um menino. O Pedro vai ter um irmãozinho. E a gente tá muito feliz com isso. A gente já separou aqui tudo dele. Aí a parede é verde do quadro do Pedro. Aí tem um quadrinho que chama o nome dele, né? Agora não vai pintar de rosa nem nada. A gente vai colocar um quadro ali com o nome do irmão. Com o nome do irmão. Eu espero que os dois, assim, brinquem juntos, tudo. Eu sei que irmão briga. Mas eu espero que os dois ali convivam, porque eles vão ter uma diferença bem pequena. Me conta aqui, gente, você com seus irmãos, ou você já viu irmãos que têm diferença pequena, e como é que é essa experiência? Eu tenho desde experiência boa, que eu vi, e desde experiência não muito boa, que o pessoal não para de brigar. Mas eu vi experiências muito boas, até na minha família, de diferença pequena, o mesmo sexo, e se dão muito bem até hoje, e assim, na fase adulta até a velhice. Me conta aqui, galera, o que vocês acham disso? Então, meu mundo é azul, gente, 2 meninos, e é isso. E eu não contei pra vocês no último vídeo que eu anunciei, porque eu queria contar a novelinha. E ó, um conselho pra vocês, Gente, nada de palpite, Esse negócio de palpite, mas é médico. Agora eu posso falar isso o quê? Com propriedade, porque eu duvidei e acertei, né? Eu duvidei do médico e acertei.
sei. Agora eu posso falar com mais propriedade e ninguém vai rir de mim. Ninguém vai rir de mim, porque eu tava duvidando de um médico experiente, né, gente? Agora ninguém vai rir de mim. Gente, nada de palpite. Isso, aquilo, na gestação. Sexo é ainda tranquilo. É se é menino ou se é menina. Agora, existe palpite para N questões de saúde. Existe palpite para N questões até se aparece alguma coisa no ultrassom. Vou dar um palpite que eu acredito que não seja tal coisa. Vai a fundo, gente. Nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos e apesar da experiência, e tem muitos que são muito experientes e realmente erram um pouco, se enganam um pouco, esse negócio de palpite é complicado. Se eu volto no tempo, eu falo o seguinte, eu não quero palpite nenhum. Vocês estão entendendo? É que foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. Mas, por exemplo, eu não gostaria, eu pularia palpite, já que é possível realmente a pessoa se enganar. Então, não precisa de palpite, já que ela tem risco de se enganar. É melhor a gente já pegar. Mas lembrando, tá, gente? O médico ofereceu, a gente aceitou, mas foi muito rápido. Sabe o que é muito rápido? Posso dar um palpite? Aí eu olhei pra cara do médico, sabe quando você não entendeu? Eu falei, pode, mas sabe quando você não pensa? Mas assim, eu falo pra vocês, se a pessoa quer muito uma coisa, ou tá aparecendo alguma coisa no ultrassom ali, mas quer dizer, gente, evitar palpite, porque, ó, na minha experiência, agora que eu tenho experiência com isso, na minha experiência, médico também se engana. Mas agora me conta, gente, sua experiência. Quem é mãe aqui de 2 meninos? Quem é mãe de 2 meninas? E quem é mãe de casal? Conta aqui pra mim qual a diferença, gente. Então é isso, obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo! Acessórios anti-frizz, toucas de cetim, duplo cetim com regulador, toalhas de malha, toalhas de microfibra, fronhas de cetim, tudo isso na loja Niale, www.niale.com.br. Perfumaria especializada em acessórios anti-frizz.